Então, bom dia a todos. Vamos começar a audiência pública para alteração do PAI e alteração de algumas questões da Lei 1940 e 1941. Primeiro vamos começar falando do PAI. O PAI é o Plano de Ação de Investimentos do município, que é a base para todo o recurso que vem, principalmente na esfera estadual. Então, quando o prefeito vai lá em Curitiba e vai solicitar um recurso para determinada situação que ele planeja fazer, esse recurso ele tem que estar vinculado ao PAI, né? Então, o que ele está pedindo tem que estar ali no PAI cadastrado para ser condizente com o que ele está pedindo, né? Então, tudo que está no PAI, que ali está cadastrado, é o que o Estado vai considerar que o município necessita para então mandar aquele recurso, né? Então, todos os departamentos eles se reúnem a cada 5 anos, eles analisam o que o município precisa, que seja condizente com a realidade do município também, e depois disso, eles passam daí para o Conselho analisar, né, o Conselho de Desenvolvimento Municipal, e após essa análise, aí é deliberado então e colocado ali no plano de ação de investimento para os próximos 5 anos, né? Então, é uma ferramenta bastante importante para a vinda de recurso, né? Porque tudo que não tiver no PAI, o Estado não delibera para envio do recurso. Então, por isso que é interessante a gente ter sempre atualizado esse documento para a vinda de recursos do município. É claro que, à medida que o tempo vai passando, o município vai crescendo, vai surgindo novas demandas, mas aí a gente vai atualizando o PAI conforme também essas demandas vão surgindo. Então eu vou ler aqui as principais, na verdade, que é bastante extenso, né, o plano de ação, que é de todos os departamentos, mas daí a gente vai ler aqui os principais, que é para a vinda de recursos do município daí. Também complementando a fala, só para deixar registrado, eu sou o Leandro Henrique, engenheiro civil municipal do município de Itapejara, e faço parte do Conselho de Desenvolvimento Municipal na presidência. Só para deixar registrado também em ata. Então eu vou pegar aqui o plano de ação. Começando pelo Departamento de Assistência Social. Então aqui foi colocado, dentre as principais ações, adequar os edifícios públicos para atenderem a NBR 9050, que é a de acessibilidade. Eu vou citar só as principais, que são coisas que demandam de envio de recursos, né? Construir um local para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Construir um local para o serviço de proteção e atendimento integral à família. Reformar o prédio do Conselho Tutelar e elaborar o Plano Municipal de Habitação. Construir sala para a realização de oficinas e para o projeto Família Acolhedora, de modo que atenda à demanda. Aquisição de imóveis para a construção de próprios municipais e unidades habitacionais. Aquisição de imóveis institucionais, aquisição de veículos para atualização da frota, reforma e ampliação de próprios municipais, aquisição de equipamentos para uso institucional, contratação de empresa para realizar regularização fundiária municipal, realizar realocação de moradores que estão em imóveis de situação de invasão. Departamento de Administração. Vamos ler aqui os principais também. Depois isso aqui vai estar disponibilizado na íntegra no site da Prefeitura. Aquisição de terrenos para infraestrutura, área industrial ou habitacional, construção de barracão industrial,
adquirir mobiliário de escritório, equipamentos de informática, construção, reforma e ampliação de prédios públicos, reformar todo o edifício da prefeitura, como a renovação do mobiliário, equipamentos de informática, aquisição de veículos, concurso para cargos de engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal de tributos, administração de recursos humanos, administrador de licitações e aquisição de imóveis. Departamento de Educação e Esportes. Garantir acessibilidade em todos os equipamentos de educação, atendendo à NBR 9050, isso aqui inclui reformas também. Reformar, ampliar, adequar, aparelhar, equipar as instalações das escolas da rede municipal, educação infantil e ensino fundamental. Equipamentos, internet, mobiliário, máquinas, aparelhos eletrônicos, equipamentos esportivos, brinquedos, entre outros, em conformidade com o previsto no eixo de desenvolvimento e fortalecimento institucional e gestão democrática. Aquisição e renovação de equipamentos tecnológicos, mobiliários e brinquedos e demais equipamentos de acordo com a demanda. Construir um novo CIMEI em local adequado. Ampliar e equipar continuamente as bibliotecas das escolas municipais com literatura adequada. Manter e adquirir novos veículos adaptados para a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Ampliar as arquibancadas do estádio municipal. Construir banheiros e vestiários no campo sintético do Parque Caminho das Pedras. Adequar os equipamentos públicos destinados à prática esportiva e de lazer às normas de acessibilidade universal. Construir pista de skate em praça pública. Garantir manutenção de academias, praças e do Parque Caminho das Pedras. Comprar área e construir um campo de futebol no bairro Guarani. Aquisição de veículos do transporte escolar. Aquisição de terreno para a construção de escolas, equipamentos públicos educacionais, creches e equipamentos públicos esportivos. Aquisição de veículos para o setor administrativo do departamento. Construção e reforma e ampliação de próprios municipais. Aquisição de equipamentos para uso institucional e da população. Departamento de Cultura e Turismo. Vamos ver o que eles colocaram aqui. Aquisição de área institucional para implantação, construção ou ampliação do centro de eventos municipal, para atender eventos de médio e grande porte. Equipar o centro de eventos com espaços modulares multifuncionais, estrutura técnica e estacionamento. Expansão da infraestrutura cultural com a construção de um novo espaço para oficinas educacionais, culturais e sociais. Aquisição de imóveis. Aquisição de terreno para a construção de escolas, equipamentos públicos educacionais, creches e equipamentos públicos esportivos. Aquisição de veículos. Construção, reforma e ampliação de próprios municipais. Aquisição de equipamentos para uso institucional e da população. E só. Aí vai para o Departamento de Saúde. O plano de ação. Construir uma unidade básica de saúde nos bairros Fênix, de modo a descentralizar os equipamentos públicos de saúde existentes no centro da cidade. Construir um centro de atendimento psicossocial, com quadro técnico de psicólogos, enfermeiros e técnico de enfermagem. Adequar o espaço utilizado na linha Palmeirinha para a prestação de serviços de saúde. Adequar os edifícios públicos do setor para garantir o acesso das pessoas com necessidades especiais, conforme a NBR 9050.
Construção de espaço seguro e coberto para centralização da frota de veículos. Realizar manutenção de equipamentos e veículos de saúde. Reformar a unidade básica de saúde do loteamento Bem Viver, que já está sendo executado, na verdade. Reformar a unidade de saúde Adolfo Kufner. Construção, ampliação ou reforma de espaço físico para atendimentos em saúde à população diagnosticada com TEA. Construção, ampliação ou reforma de espaço físico para armazenamento de materiais de consumo permanente. Implantação de sala de raio-x e aquisição de equipamentos e aparelhos para implantação em unidades de saúde. Construção, reforma, ampliação de unidades de saúde e aquisição de veículos. Departamento de Obras. Realizar manutenção periódica nas galerias pluviais e desobstrução dos bueiros. Construir faixa de segurança, passeio, do Centro de Convivência dos Idosos do Distrito de Barra Grande até o cemitério municipal. Obras de manutenção das vias pavimentadas da área urbana conforme a demanda, priorizando as vias de maior fluxo. Isso aqui inclui obras de recap, recapamento asfáltico, inclui nesse item. Pavimentação poliédrica e asfáltica em vias urbanas, estradas vicinais. A diferença de pavimentação para recap é que o recap é sobre um pavimento existente, a pavimentação é feita do zero, digamos assim. Aí o Estado considera também dessa forma. São dois tipos de obra diferentes. Na aquisição de equipamentos rodoviários, construir o prolongamento da rua Albino Franciose até a rua Isidoro Mizaki e rua Maximiliano Bevilacqua para interligar os bairros Fênix e Alto da Colina. Pavimentação de vias urbanas e rurais. Reparar as estradas rurais para facilitar o escoamento da produção agrícola. Melhoria ou manutenção da iluminação pública em LED. Manter ou conservar a pavimentação das estradas rurais adequada, principalmente as estradas prioritárias e os principais acessos existentes. Implantar ciclovias ou ciclofaixas, incentivando a utilização da bicicleta como meio de transporte e proporcionando maior segurança aos ciclistas. Construir um novo parque de máquinas, tirando do centro da cidade. Aquisição de maquinários pesados e equipamentos, como motonivelador e caminhão. Aquisição de máquinas e equipamentos leves, como de sinalização e manutenção viária, triturador de galhos e limpeza urbana. Aquisição de veículos, aquisição de imóveis. Construção, reforma, ampliação de próprios públicos municipais. Departamento de Urbanismo. Vamos ver o que temos. Ampliar rede coletora e sistema de tratamento de esgoto sanitário na área urbana do município. Ampliar a rede coletora de águas pluviais nas vias ainda não atendidas e construir emissários finais com dissipadores de energia. Subsidiar a construção de moradias para famílias que possuam terreno ou a substituição das unidades habitacionais construídas de forma precária que não possibilitam ampliação ou reforma. Comprar área e construir um parque no bairro Fênix. Adquirir, revitalizar espaços públicos e criar áreas de lazer, parques e praças. Aquisição de hardware e software em BIM licenciados. Capacitação e implantação de metodologia BIM para os trabalhos de engenharia. Aquisição e instalação de câmeras. Aquisição de veículos, aquisição de
equipamentos para trabalhos técnicos de engenharia. Isso, agora o departamento de finanças. Realizar a atualização da planta genérica de valores. Realizar recadastramento imobiliário. Basicamente é isso. Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. Construir barracão para alocar equipamentos, tambores e objetos específicos de uso do departamento. Adquirir veículos utilitários, adquirir equipamentos e computadores, atualizar e comprar frota de maquinários pesados para serviços em área rural, aquisição de imóvel para implantação de área de compensação ambiental. Esse aqui é adquirir as áreas rurais para plantio de árvore, né? Basicamente é isso aí. Departamento de Indústria e Comércio. Aquisição de terrenos para infraestrutura industrial, construção de barracão industrial, construção, reforma e ampliação de prédios públicos, criação de um espaço focado na incubação e coworking, idealizado para startups e implementação de ideias, que já está sendo feito, aquisição de veículos. Isso só. E é isso, a atualização do plano de ação e investimentos de todos os departamentos para os próximos 5 anos. Alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos para a próxima. Abriu aí a lei? Essa aqui é a lei 1940. Então ela passou por revisões, foi implementado algumas coisas que não tinha antes. Eu vou fazer a leitura, aí qualquer coisa pode perguntar. Então aqui onde está em azul é onde foi alterado, né? Foi complementado ou alterado que não tinha antes. Então a gente vai ler. Então fica alterada a lei 1940-2020, macrozona especial de desenvolvimento, corresponde a uma faixa de 500 metros, margeando as rodovias PR-566 e 493, com a finalidade de estimular o desenvolvimento de atividades da agroindústria, estando sujeitas à legislação ambiental, anuência do órgão de fiscalização ambiental competente, do Poder Executivo Municipal para sua implantação e em respeito à faixa de domínio estabelecida pelo DR. Então foi incluído aí que tem que ter a anuência do órgão, né, de fiscalização ambiental para aprovação, que antes não tinha. E com classificados definidos e relacionados o uso do solo para a implantação do zoneamento de uso e ocupação do município, conforme anexo 17. Aí foi colocado o item C aqui nesse artigo 2, que só tinha habitacional, unifamiliar e uso coletivo, né? Então foi incluído o uso transitório, refere-se à edificação destinada à habitação de uso transitório, onde recebem hóspedes mediante remuneração. Aqui no item 2, aqui, equipamento de uso institucional, edificação destinada à educação, lazer, cultura, saúde e segurança pública, assistência social e cultos religiosos. Também não tinha na lei, foi incluído. Comércio e serviço geral. Atividades destinadas à população em geral, que devido ao seu porte ou natureza necessitam de atenção especial, confinamento em área própria.
comércio e serviço específico, atividades que podem ser consideradas incômodas e necessitam de análise específica do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Industrial tipo 3. Atividades industriais que implicam na utilização e ou manipulação de ingredientes que possam poluir o ambiente. Aí entra o que foi incluído. Ou que implique nos padrões de tráfego, de acesso ou de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados. E o item D, uso rural, refere-se a atividades de cultivo de plantas, produção de mudas, sementes, criação de animais, extrativismo mineral e vegetal, agroindústria, piscicultura e outros. Aí no artigo 4 foi acrescentado aqui, fica acrescentada a Lei 1940, anexo 17, classificação de atividades conforme usos. Aí aqui foi, na tabela de parâmetros de ocupação, foi ajustado alguns parâmetros aqui que não estavam corretos, né? As zonas, foi colocado os ex 1 e 2, os recuos mínimos foi ajustado, e também o coeficiente de aproveitamento aqui, que estava incorreto, né? De acordo com o cálculo feito da taxa de ocupação e a área do lote, ele não fechava com esses valores de coeficiente de aproveitamento, então foi ajustado. Aí que tem as notas, né? O item 2 aqui da nota. Nas edificações residenciais e comerciais, exceto em madeira, foi colocado. Ficam dispensados no térreo os recuos laterais e fundo, desde que não existam aberturas para iluminação e ventilação. Foi colocado exceto em madeira porque tem grande risco de incêndio a madeira, né? Então ela não pode estar junto uma com a outra, para não propagar o fogo. E aqui na nota 4, para edificações em madeira, distância mínima de 2 metros das divisas do terreno ou outra edificação de outro material. E 5 metros de outra edificação de madeira, mesmo que esteja no terreno vizinho. Aí aqui, tabela de usos permitidos e permissíveis. Então foi alterado ali na zona central. Foi incluído ali no uso permitido a habitação transitória, que não tinha. E usos permissíveis sob consulta, né, vai ser analisado pelo Conselho. Foi incluído o comércio e serviço geral, que antes não tinha. Antes era só indústria tipo 1. Tá certo, né, Elias? Isso. O Conselho vai analisar, né? Ele ficou como uso permissível sob análise. Então, tem que passar pelo Conselho e ser deliberado, né? Se não for deliberado pelo Conselho, eles não podem executar, daí no caso. Zona de comércio e serviço foi incluído habitação transitória, que não tinha. Na zona industrial 1, não, na zona industrial 2 foi incluída a habitação transitória, que também não tinha antes. Daí na nota do item 2 aqui, na ZCA, ISEP ou APP, fica proibido qualquer tipo de uso, que é nas áreas de preservação, né? Exceto para utilidade pública de interesse social e com baixo impacto ambiental concomitantemente. Item 4. As atividades de uso rural fica permitido em área fora do perímetro urbano e permissível dentro do perímetro urbano. Permissível é que vai passar por análise do Conselho. Pode ser usado o endereço comercial em referência fiscal para a atividade do microempreendedor individual nas zonas ZR1, ZR2 e ZEIS. Aí foi colocado a classificação conforme os usos, através dos KNAI, né, das empresas, porque antes não tinha esse cadastramento e ficava aqui, às vezes, meio que subjetivo, quando ia analisar se uma empresa podia ser implantada naquele determinado local ou não. Então agora, quando as empresas forem se instalar no município, é adequado que elas
se não tem um KNAI, que elas procurem se cadastrar naquele KNAI para solicitar aprovação e deliberação para ele ser instalado naquele local, mediante também análise, né? Não é porque ele vai colocar o KNAI lá que o município não vai analisar se dá para ser instalado ou não, mas ele fica mais correto, digamos assim, e mais fácil de analisar a questão da instalação da empresa. Aqui está todos os KNAIs que foi incluído, não há necessidade de ler todos, mas daí vai ser colocado também no site da prefeitura essa alteração. Aí todos vão poder conferir. Acho que aqui o restante é só os KNAI. Vamos só correr aqui na folha. Aqui é só os KNAI mesmo. No final tem uma observação, vamos ver aqui. Observações. Os estabelecimentos deverão ser projetados de modo a não gerar incômodo no quesito ruído, tráfego, etc. Então deve ter, dependendo da situação, deve ter isolamento acústico, né? Atividade de alto risco para MEI. Microempreendedor individual somente poderá desenvolver atividade no zoneamento adequado, conforme a Resolução 22/2010. Necessário tratamento e isolamento acústico. Esse aqui é os asteriscos, né? Quando tem lá no item tem um asterisco, daí é essa questão aqui. 7. Não será permitido estacionamento dos veículos em locadouro público. Atividade de alto risco, exceto para MEI, conforme a Resolução 22/2010. E o 9, necessária licença ambiental. Então, os itens que tivessem asterisco é para olhar essas observações aqui. Tem aqui nos últimos KNAI, tem asterisco 8. Daí ele olha ali e vê o que precisa. No princípio, a Lei 1940 era isso, as alterações. Tem alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos para frente. Então agora é a Lei 1941. Essa aqui é bem menor. Foi incluído aqui no artigo 1 o parágrafo 1, que não tinha. As vias existentes ou o seu prosseguimento poderão possuir características semelhantes, desde que a via seja classificada como via local. Então, quando a pessoa for implantar um loteamento novo, e tem uma via lá existente que vai ser parte do loteamento, a via existente vai ter características semelhantes, mas vias novas têm que manter o mesmo padrão. É importante deixar bem claro. Tem que seguir o padrão das vias que está no plano diretor, mas as vias existentes poderão seguir as características semelhantes ao que está lá. Artigo 2, parágrafo 1. As vias de circulação que terminarem na divisa terão no máximo 25 metros de comprimento. Artigo 3, parágrafo 2. A retificação se dá quando for provado que a falha está na informação registrada. Isso aqui na retificação de matrícula, né? Para retificar a matrícula, a pessoa tem que comprovar que aquela informação está equivocada. Por exemplo, quando uma medida ali está diferente do que ela realmente é. Então ele tem que comprovar, né? Para daí ser feita a alteração. Parágrafo 3. A subdivisão ou unificação se dará pelo acréscimo ou decréscimo de área, através da aquisição derivada e devidamente formalizada por instrumento público de aquisição pelo proprietário, com pré-venda ou para aquisição originária, uso capião e a cessão. Artigo 4. Parágrafo 4. Para abertura de matrícula de imóveis públicos, oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, deverá apresentar os documentos além dos relacionados no artigo 46 da Lei 1941. Em nome do município, também deverá apresentar as anuências dos confrontantes e o título de propriedade quando houver, nos termos do artigo 195-A da Lei 6015 de 73. Artigo 5. Fica alterada a Lei 1941/2020. Nenhuma chácara terá área inferior estabelecida no artigo 63 desta lei.
princípio é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo, Elias? Faltou alguma coisa? Então, a princípio, a audiência seria sobre esses assuntos. E então damos por encerrada a audiência pública. Obrigado a todos.